Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Eu quero começar pedindo desculpa mais uma vez para vocês pelo grande espaçamento que está tendo aí entre um vídeo e o outro. Eu ainda estou bastante perdido aqui para conseguir gravar com a mesma frequência de antes. E isso está gerando, né, um vácuo aí entre um vídeo e outro. Mas, como a gente já sabe, tudo é passageiro, isso também vai passar, esse momento vai passar e depois as coisas vão voltar ao normal. Apesar de que não é isso que a gente quer nunca, né? Que as coisas se normalizem. O grande desafio da vida são justamente as coisas desconhecidas. Mas, para efeito de linguagem, é assim que a gente se expressa. E justamente é algo desse tipo que eu quero falar hoje, a questão da expressão, a questão da semântica, uma coisa que eu tenho falado desde que esse canal nasceu, né, há 3 anos e meio atrás, para a gente tomar bastante cuidado com as palavras, com um costume que nós temos de compreender, de entender as coisas literalmente. Isso vem de milênios de doutrinação, para que a gente veja as coisas sempre de uma forma fixa, para que a gente entenda as coisas sempre de uma forma fixa. Essa é que é a grande verdade. Existe uma tentativa quase que bem-sucedida de orientar a nossa mente a pensar sempre de uma determinada forma. E por causa disso, nós estamos em sérios apuros, há milênios já, não é de agora. Mas agora o que está acontecendo é que uma grande massa crítica, vamos dizer assim, de pessoas está acordando para isso, está despertando para isso, está se dando conta de que vem sendo, né? Vem sendo e continua sendo manipulada através da literalidade, através da manipulação das palavras. Com as palavras se manipulam os pensamentos e com os pensamentos se criam os fatos da vida, do cotidiano, e com esses pensamentos é que são criados os nossos destinos, não naquele sentido moralista, religioso, que eu estou falando destino, né? Estou falando destino como uma coisa que a gente acaba causando, nós somos a causa. Então, os efeitos dessa causa são desagradáveis. A nossa vida, o nosso viver, o nosso dia a dia, aquilo que nós conhecemos por vida, acaba se tornando desagradável, mas a causa principal está na maneira que nós pensamos. Então, como nós pensamos é que determina o nosso destino, em última análise. Agora, o pensamento não tem poder. Muitas pessoas têm divulgado por causa daquele problema né, que a gente tem de superficialidade, de analisar as coisas, de literalidade. É isso que eu estou falando. A literalidade é filhote da superficialidade, de não analisar as coisas, não se analisar as coisas profundamente. Nós somos ensinados a acreditar, nós não somos ensinados a pensar. Nós não somos ensinados em como pensar, nós somos ensinados em o que pensar diariamente, desde a nossa infância, a nossa escola. E não pense que são os professores que fazem isso, não pense que são mesmo os nossos prefeitos, governadores, presidentes. Vai muito além essa manutenção desse sistema de como as coisas são. Vai muito além. Algumas mentes aí por trás
estão por trás desse sistema há alguns milênios. Alguns dão esse nome, aquele nome, mas não importa o nome que se dê. O que importa é a gente ter consciência de que está constantemente sendo manipulados. Nós nos tornamos aquela marionete que consegue ver os fios, pelo menos, né? As cordas, né? E o pensamento em si não tem poder. Nós é que temos o poder. Agora, quando nós acreditamos no pensamento, damos atenção a ele, então nós damos o nosso poder a ele. Nós abrimos mão e, aliás, abrindo mão do nosso poder é uma coisa bem interessante. Não é à toa que todo mundo anda esgotado, todo mundo anda estressado, todo mundo anda deprimido, triste, porque quando a gente abre mão do nosso poder, isso sim é literal. Nós estamos abrindo mão do nosso poder, da nossa força, da nossa energia, em função de algo que não existe, que passa a existir somente com a atenção que nós damos a ele. Então, outro dia eu resolvi falar disso de novo, porque outro dia numa postagem, alguém... eu fiz uma postagem, não lembro qual agora, mas que falava sobre isso, que falava sobre silenciar os pensamentos, né? E alguém escreveu lá como, né? Provavelmente alguém que talvez esteja me assistindo, e eu achei importante trazer esse assunto à tona, porque isso está sempre vindo à tona. Aliás, essa é a pergunta de $1 milhão, brincadeira, é a pergunta que não quer calar, né? Como silenciar, como calar os pensamentos, como matar os pensamentos. Essa questão, silenciar, calar, matar o ego, tudo isso é semântica, tudo isso são palavras. Nada disso é suficiente para explicar o que realmente acontece, o que realmente tem que acontecer. Mas o que tem que acontecer de fato é que a própria pessoa tem que descobrir como ela faz dentro de si para silenciar os pensamentos. Como ela vai fazer isso? Tentando descobrir por que ela dá tanta atenção aos pensamentos. Os pensamentos, nós somos bombardeados ao longo do dia por milhares de pensamentos que geram emoções. Então, como eu sempre digo, a emoção não está dissociada do pensamento. Quando a gente produz um pensamento, logo em seguida, esse pensamento produz uma emoção correspondente. Então, pensamento e emoção são a mesma coisa. Elas se originam do mesmo lugar. Aquilo que nós chamamos de mente. A questão é, por que dar tanta atenção à mente? Eu não posso dizer para cada um de vocês que está aí me ouvindo, me assistindo, eu não posso dizer, faça desse jeito, faça daquele jeito que vai funcionar, porque não existe isso. E quem faz isso, inclusive muitas pessoas fazem isso, ensinam técnicas, embolsam uma boa grana. Eu não vejo isso com bons olhos, porque pode-se apontar o caminho, mas não se pode caminhar pela pessoa. Então a honestidade está em dizer-se que cada um tem que caminhar com os próprios pés, cada um tem que voltar para dentro de si e analisar profundamente o que leva ela a dar crédito aos pensamentos. E isso leva àquela outra questão que é a razão da existência desse canal. Eu já falei tantas vezes, falo sempre, algumas pessoas talvez estejam até enjoadas de ouvir eu falar tanto, né? Dar crédito, acreditar. Essa é a doença do nosso mundo. Acreditar. E eu sei que há uma dificuldade muito grande de entender, de compreender profundamente o que eu quero dizer com isso, né? Uma vez que a linguagem coloquial usa o acreditar como um grande prêmio, como uma grande conquista. Daqui eu ouço Beethoven às vezes meio alto, né? Quando sobe, então me desculpem, eu agora não vou ter como baixar o som aqui. Se estiver atrapalhando vocês, eu vou falar um pouquinho mais alto. O microfone está aqui, mas eu não sei, para mim aqui reverbera como se o som estivesse acima da minha voz, tá? Desculpem. E eu baixei num volume, né, bem adequado, assim, mas agora deu uma elevação ali que eu acabei quase perdendo a linha de raciocínio. Mas não perdi. A questão da crença.
por que acreditar no pensamento? Por que damos crédito ao pensamento? Essa é a grande questão que cada buscador de si mesmo deve fazer. Por que eu dou tanto crédito aos meus pensamentos? Depois vai aprofundando, descobre de onde vêm esses pensamentos. Eles brotam, eles começam de alguma forma, uma lembrança, uma memória, porque o pensamento ele surge da memória. E a memória é feita de condicionamentos. Então o pensamento ele é sempre condicionado. Pensamento e emoção sempre são condicionados. Eles surgem da memória. Então, cada um deve mergulhar fundo em si mesmo e descobrir exatamente o que dispara esses pensamentos. E aí, o que eu estava falando antes, essa questão de silenciar, matar, calar, tudo isso é semântica, tudo isso são formas de se expressar. Porque nem é bem isso que acontece, mas somente a pessoa vivenciando. E por que os mestres falam tanto isso? Aí muitas pessoas dizem, alguém até postou naquela postagem, alguém mencionou o seguinte, disse, que bom que isso fosse verdade. E eu fiquei até um pouco surpreso com essa colocação, porque é verdade. É uma verdade profunda, a de que os pensamentos não têm poder, nós é que damos poder a eles. E agora, por que é tão difícil absorver esse ensinamento? Porque ele é diferente de tudo aquilo que nós temos aprendido milenarmente. Ele vai contra a doutrinação milenar, quer dizer, a doutrinação ensina, acredite, tá falando, a doutrinação está dizendo o tempo todo para você acreditar. De certa forma, a tal ponto que você não sabe mais em que acreditar. Isso aconteceu comigo. Desde que eu me conheço por gente, né, como se diz comumente, é que eu ouço, você tem que crer, é preciso crer, você tem que acreditar, você tem que acreditar. E eu pensava com a minha cabeça, eu não entendia o que era acreditar. E então aquilo me gerava um certo pânico. Muitas vezes, eu já mencionei isso em outras oportunidades, eu participei, busquei de todas as religiões que existem no Ocidente, eu acho, né? Porque no Oriente nunca fui, então não sei. E isso é padrão de qualquer religião. Se você acreditar, acontece. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Tem outras coisas que acontecem na nossa volta que fazem com que a gente atraia determinadas situações. Essas coisas são justamente os condicionamentos que a gente traz. Esses condicionamentos inconscientes, que estão no inconsciente, são padrões comportamentais, claro que se origina sempre no pensamento, mas pode se tornar padrão físico, psicológico principalmente, né? Padrões emocionais, e esses padrões inconscientes é que atraem as situações. Essas são as nossas verdadeiras crenças. Mais ou menos assim eu vou explicar para vocês, para tentar me fazer entender. Você diz assim, eu não tenho medo de roubo, eu não acredito em violência. Mas quando você sai de casa, você olha todas as janelas e tranca tudo com o maior cuidado e você tem seus hábitos que você já nem está mais no seu consciente, você simplesmente tem esse hábito. E isso mostra o quanto você tem medo, embora é um exemplo meio tosco, tá? Não, como eu disse no começo, não levem ao pé da letra, tentem entender o que eu estou falando profundamente por trás do exemplo. Talvez o exemplo seja até insuficiente, né, para chegar onde eu quero chegar. Então a verdadeira crença inconsciente é que você
tem medo. É por isso que você tranca tudo com o maior cuidado, e se você estiver a 1 km ou 10 km de casa e lembrar que deixou uma janela aberta, você vai voltar na sua casa e fechar aquela janela, porque você não confia. A confiança é o oposto do medo. E então a sua crença mãe, digamos assim, a verdadeira crença é o medo, é a falta de confiança. Mas na sua cabeça, você imagina, você acha, na sua cabeça, na sua mente, você imagina que não tem medo. E aí você acaba atraindo o assaltante, atraindo o desastre, por causa da sua crença mãe, da sua crença profunda. É um exemplo, gente, para dar uma linha do que eu tenho que procurar dentro de mim mesmo, o que cada um tem que procurar dentro de si mesmo, e tem que ser real. Tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero, tem que ser honesto consigo mesmo. Porque a maioria das pessoas, praticamente todos nós não somos honestos. Porque nós temos uma imagem, honestos conosco mesmos, né? Que nós temos uma imagem a nosso respeito. Nós construímos uma imagem que faça nos parecer aos nossos próprios olhos perfeitos. Então dificilmente a gente é sincero e honesto consigo mesmo. E aí é que entra a questão do autoconhecimento. Por isso que muita gente foge do autoconhecimento. Porque no autoconhecimento, se você não for sincero, não for honesto, ele é inócuo, ele não resolve nada. Esse assunto é um assunto que vai ser trazido constantemente. Não adianta você cansar dele, que é o assunto das crenças, porque eu sei o quanto as pessoas têm dificuldade com isso. Então, o que acontece? Não adianta eu dizer para você, é preciso silenciar os pensamentos, calar os pensamentos, bloquear os pensamentos, qualquer palavra que eu usar, matar os pensamentos, qualquer palavra que eu usar. Você vai ter que descobrir por si mesmo. Você vai ter que se tornar uma pessoa meditativa, quer dizer, observadora. Não é necessariamente sentar num canto, ficar meditando, ficar quieto, com os olhos fechados. Não é necessariamente isso, ficar num quarto. Não é necessariamente isso. Se você quiser, faça. Mas não é isso que eu estou falando. Aqui, enquanto eu estou conversando com vocês, eu estou me observando. Quem é que está me observando? Quem é esse que observa? Que observa tudo que eu falo, inclusive até os nés, que alguém talvez já tenha prestado atenção. Eu não queria mais voltar nesse assunto, mas vamos fazer graça um pouquinho, vamos dar risada um pouco. Alguém talvez tenha prestado atenção que eu diminuí, eu não matei os nés totalmente, mas eu diminuí. Quem quiser saber sobre o assunto vai ter que assistir uns vídeos anteriores aí, quem não sabe, né? Quem não assistiu. Mas tem alguém observando aqui o meu falar e controlando os nés. Quem é esse que está controlando? Quem é esse além da minha palavra? Além do Dinei que está aqui na frente? Essa é a minha consciência. Então, isso é se tornar meditativo, é estar consciente a maior parte do tempo, logicamente, se não for o tempo todo, mas que seja a maior parte do tempo. Depois, no final do dia, você pode fazer uma análise. Quanto tempo eu fiquei consciente, quantas coisas eu fiz conscientemente hoje e quantas coisas eu fiz inconscientemente. E seja honesto, seja sincero, não tente parecer melhor aos seus próprios olhos, porque você não vai chegar em lugar nenhum. É uma forma de dourar a pílula, como se diz por aí. Seja honesto, seja sincero, torne-se meditativo e descubra por que você dá tanta atenção e por que você dá tanto crédito, por que você acredita tanto nos seus próprios pensamentos e emoções. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. Quem quiser, ainda tem o livro, esqueci de falar do livro. No próximo vídeo eu vou lembrar. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!